Paz do Senhor, povo de Deus! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso EBD, e nós estamos estudando esse trimestre, terceiro trimestre, Sermão do Monte. Estamos abordando aqui alguns assuntos, algumas temáticas sobre o maior sermão de Jesus já registrado na Bíblia Sagrada, que é o Sermão do Monte, localizado no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. A nossa revista Sermão do Monte está sendo aqui comentada esse trimestre pelo bispo Abner Ferreira, homem de Deus, abençoado e presidente da Conemad do Rio de Janeiro. Deus possa abençoar grandemente o nosso bispo Abner Ferreira. E nós já estamos na lição de número 2, do dia 10 de julho, selecionado em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem assim aos ensinos da editora Betel. Que Deus em Cristo vos abençoe através dessa aula, mas antes da gente começar ela, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os que são inscritos aqui no nosso canal, você que já participa aqui, já comenta, já compartilha, já deixa seu like, já ora aqui pelo canal. Deus te abençoe grandemente. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar, você vir fazer parte aqui do nosso canal, você que tem desejo de crescer espiritualmente, crescer na palavra, esse é o canal certo para você se inscrever. Não paga nada para se inscrever no canal do Pastor Ed, é de graça e você toda semana recebe mensagens abençoadoras que com certeza irão edificar a sua vida espiritual. Mas vamos para a aula. O tema da nossa segunda lição é humildade, o alicerce da vida cristã. Então vamos estudar hoje sobre a humildade como alicerce da vida cristã. Texto áureo. Texto áureo da nossa lição diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 3. A verdade aplicada aqui, o bispo Abner afirma o seguinte: a humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Então aqui já está uma definição sobre a humildade. Os objetivos da nossa lição hoje, toda lição temos 3 objetivos. Primeiro, entender o conceito de felicidade. Segundo, ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito. Terceiro, fazer uma demonstração, mostrar que Jesus como nosso exemplo de humildade. Amém, meus queridos irmãos? O nosso texto de referência está em Provérbios, vamos lá para o Antigo Testamento, Provérbios capítulo de número 16, verso 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos ler. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda, a altivez do espírito. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha aí. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, está aí algumas características da pessoa que quer ser humilde, que precisa ser humilde. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos seus lábios aumentará o ensino. Aleluia. A nossa introdução, logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre bem-aventuranças, Mateus 5, do 3 ao 12. O termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma. Aleluia! Vamos orar comigo, pedir a Deus que nos dê a direção, que o Espírito Santo traga a revelação desta palavra para o meu coração e para o seu coração. O motivo de oração é que ore pedindo compreensão da sua palavra a cada instante de nossas vidas. Então, tá vendo como até a revista aqui está sugerindo a oração, pedindo compreensão a Deus? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nesta hora, Senhor, nós viemos aqui pedir a Tua direção, para que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento desta palavra, que nós possamos entender, compreender e praticar ela todos os dias para continuar sendo bem-aventurado na Tua presença. Porque o homem bem-aventurado
é um homem feliz, é um homem que tem a presença do Senhor como base na sua vida. Deus nos abençoe neste momento, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Queridos irmãos, essa aula pode ficar um pouquinho grande, porque o assunto aqui é muito importante, é muito amplo esse assunto, e ao ler a revista, ao reler novamente, eu pude perceber que aqui tem coisas que não podemos deixar de passar nessa lição, porque são assuntos importantes para o nosso dia a dia. Então vamos para o tópico 1, a felicidade de acordo com a visão de Deus. Nós vamos ver aqui a felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência. Aleluia. Então, nós vemos aqui de semana passada como foi a estrutura do Sermão do Monte, o local, e hoje nós vamos entrar no assunto das bem-aventuranças. Um dos assuntos da bem-aventurança é os pobres de espírito, os humildes, a pessoa que ela carrega essa característica de humildade, a pessoa que é portadora da humildade. Então, as pessoas que estavam vindo à procura de Jesus, ficaram sabendo dos milagres que Jesus estava realizando, eles vieram à procura de Cristo porque eram pessoas rejeitadas, pessoas que não tinham valor algum na sociedade, na religião e muito menos na política. Então, por esses motivos, elas tinham necessidade, elas sentiam necessidade de procurar Jesus, de procurar conhecer quem era Jesus, porque estavam ali reconhecendo que não eram ninguém, que nada poderiam fazer, e viam em Cristo uma possibilidade de preencher um vazio que havia dentro de seus corações, o desprezo pela sociedade, pela religião e pela política. Elas viam em Cristo uma saída. Então, eram pessoas humildes. Então, essas pessoas receberam uma palavra de Cristo: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está aqui no nosso texto áureo. Então, Jesus estava ali dizendo àquela multidão que era desprezado, que nada valia aos olhos da sociedade. Jesus estava dizendo assim: bem-aventurado é os pobres de espírito, aqueles que têm necessidade de vir à minha presença, aqueles que têm necessidade de estar perto de mim, a necessidade de chegar a Deus. Então, essas pessoas estavam ali recebendo uma promessa celestial de Jesus, dizendo que bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Porque os fariseus pregavam e ensinavam que o reino dos céus é para aqueles escolhidos, é para aqueles que se vestiam da maneira como o judaísmo mandava, de acordo com o que eles ensinavam. Se as pessoas não se enquadrassem naquele padrão dos fariseus, ela não era uma pessoa que ia herdar o reino dos céus, seria uma pessoa que estava abastada, que estava afastada, pelo fato até mesmo de não ter nenhuma condição financeira, uma pessoa que estava às margens da sociedade. Mas Jesus, ele olhando para a multidão, ele traz esse ensinamento em forma também de esperança, em forma também de consolo para aquelas pessoas que eram desprezados pela sociedade judaica da época, e também pelos romanos, que assim desprezavam os mais pobres e humildes por considerar pessoas miseráveis. Mas aqui, ao olhar de Deus, o humilde é aquela pessoa que vive numa total dependência do nosso Deus. Então, eu já quero lançar uma pergunta aqui neste vídeo. Você tem colocado a sua vida na total dependência de Deus? Você se considera uma pessoa humilde não porque você veste uma roupa simples, uma roupa mal lavada, porque tem muitas pessoas aí que acreditam que humildade é andar todo maltrapilho. Humildade é a pessoa morar numa casa ruim, numa casa toda caindo dos pedaços. Isso não é humildade. Humildade é a pessoa sentir dependente de Deus, é a pessoa sentir necessidade de ter Deus como essencial para a sua vida todos os dias, sabendo que ela de si própria não poderá satisfazer esse vazio que tem dentro do seu coração, e ela entende que isso só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então ela anela pela presença de Deus, assim como o salmista Davi disse que a alma dele anelava pela presença do Senhor, assim como as costas anseiam pelas correntes das águas, assim também o salmista anseiava pela presença do Senhor. Ele diz que a presença do nosso Deus era melhor do que o romper da manhã, era mais aguardada do que o romper da manhã para um guarda que trabalha de vigilante durante a noite. Então, o salmista Davi tem vários salmos aqui
que fala da total dependência do homem e da mulher que precisa buscar Deus, que precisa preencher esse espaço dentro do coração vazio, que só Deus pode preencher nas nossas vidas, e isso nós precisamos buscar todos os dias como essencial para nossas vidas, ter a presença de Deus, porque só Ele pode nos dar a paz, a alegria e o consolo que o nosso coração tanto procura. Então, a felicidade, de acordo com a visão de Deus, é totalmente contrário do que o mundo pensa, do que a sociedade pensa, porque no olhar humano, a felicidade ela provém dos resultados humanos, do externo, daquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, para muitas pessoas, felicidade é isso, mas para Deus, felicidade é humildade, é a pessoa que procura Deus todos os dias, que tem carência de Deus, que precisa de Deus, precisa buscar Deus, tanto de manhã como à tarde e à noite. Em todo momento essa pessoa precisa estar conectada com Deus. Então vamos para o subtópico 1.1. O que pode ser felicidade para algumas pessoas? Então nós vamos ver aqui o que pode ser felicidade. Eu já falei um pouquinho, tá vendo? O que é que pode ser felicidade para algumas pessoas? A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. Claro, a felicidade é um estado emocional de uma pessoa feliz, mas é a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos objetivo, tá vendo? Essa felicidade é humana, quando nós atingimos objetivo, desejos próprios e um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidade urgente nem sofrimento atormentadores. Para muitos, felicidade é um estado subjetivo. Cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas, situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá para o sentido da sua felicidade. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. Essa felicidade ela pode durar muitos dias, mas pode expirar em pouco tempo, porque é uma felicidade terrena. A felicidade pode significar muitas coisas, desde uma conquista de algo, um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é aquele que reconhece que nada tem e que tudo depende da sua graça. Então, no olhar humano, no olhar na psicologia, a felicidade das pessoas ela é voltada e ela depende do resultado humano. De tudo aquilo que a pessoa faz, da pessoa vive, do resultado de um concurso público, de um emprego que ela conquistou, de uma casa nova que ela conquistou, de um carro novo que ela conquistou, de algo físico, de algo que pode ser palpável, de algo externo. Mas para Deus a felicidade é aquele que depende totalmente do Senhor. Então, enquanto os fariseus ensinavam acerca da felicidade, as pessoas daquela época acerca da felicidade, Jesus, ele traz um ensinamento novo, um ensinamento que mudou a história da humanidade, porque Jesus estava ali estabelecendo algumas regras de como a pessoa que quisesse acessar o reino, a pessoa que quisesse conviver no reino celestial, quisesse passar a ser um cidadão celestial, ele precisaria entender que dentro desse reino que estava sendo implantado, ele teria que depender totalmente do nosso Deus para poder alcançar a felicidade. É por isso que muitas pessoas estão aí em depressão, estão aí jogadas ao léu, porque pessoas buscam a felicidade nos seus próprios resultados e em coisas terrenas, em coisas humanas. Mas nós sabemos que nós cristãos precisamos colocar a nossa vida na total dependência do nosso Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo ali que não era mais as suas vontades, não era mais os seus resultados humanos, mas sim a vontade de Deus que haveria de prevalecer na sua vida a partir do momento da sua conversão, que ele entendeu que ele necessitava de Deus, que para ser humilde, para ser uma pessoa bem-aventurada, ele precisava entregar totalmente a sua vida a Deus. É bem verdade que muitas pessoas não querem abrir mão de algumas coisas, de algo que o atrapalha de se entregar totalmente ao nosso Deus. Mas no reino, nesse reino que Jesus estava implantando, Jesus estava dizendo que haveria necessidade de uma entrega total. Não tem como eu alcançar a bem-aventurança, alcançar a felicidade plena em Cristo,
apenas entregando parte da minha vida. Eu preciso entregar o controle total da minha vida ao Senhor. É por isso que muitas pessoas até frequentam uma igreja, até se declaram cristão, porém não têm uma vida plena, uma vida feliz, porque não se entregam totalmente ao Senhor. Estão muito agarradas às coisas materiais desse mundo, às coisas que esse mundo oferece, e estão aí embaraçada com algumas situações e por isso não alcançam a felicidade plena. Mas este vídeo aqui tem como objetivo te ensinar a alcançar a felicidade em Deus, alcançar a bem-aventurança, o estado de bem-aventurança, o estado feliz e que ninguém pode tirar de você, porque uma vez que você alcança esse nível de bem-aventurado, você é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que não depende das circunstâncias humanas, mas uma pessoa que sabe que Deus tem o melhor e que pode dar a ela tudo aquilo que ela precisa e necessita. Vamos para o subtópico 1.2. O que é a felicidade segundo a Bíblia? Nós vimos o que é a felicidade segundo algumas pessoas. Agora nós vamos ver o que é a felicidade segundo a Bíblia, que é basicamente o que eu falei a respeito desse primeiro tópico. A felicidade, segundo a Bíblia, está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé, da obediência e que se tenha aos seus mandamentos. Então, quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais fé, quanto mais obediência você tem a Deus, mais você alcança a felicidade. Quanto mais você cumpre as ordenanças de Jesus, os mandamentos do Senhor, mais você aumenta o seu nível de intimidade com Deus, mais feliz você é. E nada consegue tirar a tua alegria, porque a tua alegria não provém das coisas humanas, mas sim da tua obediência a Deus, da tua disposição de servir a Deus de verdade. Aleluia! Então, conhecer a Deus é uma das maiores características. Conhecer a Deus, se aproximar dele, é uma dos maiores indicativos de que a pessoa está alcançando a felicidade plena em Deus. Então, a felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Então, é algo que Deus nos deu de graça, é algo manifestado pela graça de Jesus. Jesus olha para nós, vê a nossa disposição, vê a nossa vontade de agradar a Ele, então Ele nos agracia com esta alegria, com esta felicidade, que só nós cristãos podemos ter, porque o mundo ele tem uma felicidade provisória, insustentável, mas nós temos uma felicidade plena no Senhor e que é eterna e que ninguém poderá tirar de nós. Então, a gente não fica oscilando. Um dia está triste, um dia... É claro que a gente é ser humano, tem as nossas necessidades humanas, mas quem alcança a felicidade em Deus, ela é uma pessoa estável. Pode estar chovendo, ela está alegre em Deus, pode estar sol, ela está alegre em Deus, ela não se importa com o que acontecer. É claro que ela sente, ela em alguns momentos vai passar por dificuldade, mas no seu íntimo ela continua alegre, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que a sua vida está na total dependência de Deus. Aleluia. Então, era por isso que o salmista Davi, em meio à dificuldade, em meio às provações, ele conseguia encontrar escape, ele conseguia vencer os seus inimigos, porque ele tinha alegria em Deus, ele tinha felicidade em Deus, porque colocava a sua vida na total dependência do nosso Deus. Isso não ignora que existam pessoas temporariamente que gostam de coisas da vida e que vivam de festa e que tenham suas necessidades físicas e emocionais satisfeitas, mas isso não significa que são felizes. Então, muitas pessoas elas têm condições de fazer festa todos os dias, de convidar amigos para grandes banquetes. Ela pode até satisfazer suas necessidades físicas, elas podem fazer viagem, elas podem até, com o seu dinheiro, conseguir entrar em alguns locais, porque nós sabemos que nesse mundo que nós vivemos, o dinheiro também ele consegue abrir portas para as pessoas, mas isso não significa que a pessoa é feliz. Quantas pessoas aí têm a conta bancária bastante gorda, tem a melhor casa para morar, é cercado de muitos amigos, várias pessoas o bajulando, vários funcionários à sua disposição, mas essa pessoa no fundo, quando ela para, quando ela vai deitar, coloca a cabeça no seu travesseiro, ela sente a necessidade de algo, ela sente um vazio. Então esse vazio só pode ser preenchido com a obediência a Deus, com a total dependência ao nosso Deus. Então,
Isso significa que bens materiais, coisas terrenas, elas podem sim nos ajudar a subsidiar nossa vida aqui humana e terrena. Porém, nós sabemos que para alcançar a felicidade plena é necessário se voltar para Deus. Amém? Então, como alcançamos a felicidade com Deus? É uma pergunta aqui que o escritor faz. Experimentando o perdão. Não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros. Mesmo que se tenha tudo e esteja cercado de fama, de prazer, o homem precisa ser perdoado por Deus para ser feliz. Então, é o que eu acabei de falar. A pessoa pode ser cercada de coisas materiais, de pessoas, porém, ela precisa também ser perdoada por Deus para alcançar o perdão do Senhor e assim ela alcançar o Espírito Santo de Deus, que vai trazer paz e tranquilidade para o seu coração. Então, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, aqueles que reconhecem que são pecador, que precisam de uma mudança, estão dizendo aqui, estão demonstrando uma característica de humildade, estão demonstrando ali uma disposição de colocar a sua vida espiritual diante do nosso Deus. Aí elas recebem o Espírito Santo de Deus, que vem da parte do nosso Jesus Cristo, que o Senhor Jesus enviou, outro Consolador, e ele sim nos transmite a paz de Cristo. Então, o homem, para ser feliz, ele não precisa de fama ou coisas terrenas. Isso ajuda, mas não promove a felicidade e a alegria em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 1.3. Onde podemos encontrar felicidade? Será que tem um local onde nós podemos encontrar felicidade? Será que existe algum lugar na Terra onde as pessoas podem encontrar essa felicidade? Vamos ler aqui. A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum. Então, onde encontramos a felicidade é quando nós vamos com a nossa posição contrária a tudo que o mundo pensa. O mundo manda nós odiar, mas Deus manda nós amar. O mundo manda nós se vingar, mas Deus manda nós perdoar. Então, o mundo manda amar aquele que nos ama, mas Deus manda amar e orar pelos nossos inimigos. Então, é tudo ao contrário, é a contradição. Aí que você encontra a alegria em Deus, quando você passa a ver os mandamentos do Senhor. O que uma pessoa deve ter para ser feliz? Será que ela tem que ter dinheiro? Será que ela tem que ter fama, sucesso? Será que ela tem que ser cercada de amigos influentes? Vamos ver aqui. A resposta típica que encontramos é que os felizes são aqueles que têm no mundo. O mundo dita isso aqui, ó, que as pessoas, para ser felizes, precisam ter dinheiro, posse, precisa ter uma mulher, um homem que o ame, um companheiro, ela precisa ter conquista, ela precisa não tá endividada. Então a pessoa pode falar assim, comigo está tudo tranquilo, não estou devendo para ninguém, tenho um casamento aqui sem problema, eu tenho dinheiro na conta, eu posso fazer o que eu quiser, mas na verdade esta pessoa, ela não é uma pessoa feliz, porque isso aqui não promove a felicidade plena. Ela é uma felicidade parcial, quem tem isso aqui. Ela ajuda, subsidiar a nossa existência, porém não é a felicidade plena. No entanto, nem todo mundo que tem essas coisas, nem mesmo aqueles que têm, podem dizer realmente que são felizes. Outros, talvez, mais profundos, dirão que a felicidade está na família, outras pessoas falam que a felicidade está em viajar, outras pessoas encontram essa falsa felicidade aí adotando animais, cuidando, se doando para ONGs. Isso é muito bom, mas não produz a felicidade e a alegria em Deus eterna. Então, felicidade esteja em boa atitude diante de cada circunstância da vida. Existe muito lugar em que os seres humanos podem ser felizes, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Na presença de Deus é lugar de maior felicidade. Então, meus queridos irmãos, quantas pessoas aí têm condição financeira, mas não sabem onde encontrar esse lugar da felicidade? Pensa quando nós vamos para um culto abençoado, aonde Deus desce com o seu poder, manifesta a sua glória. Isso não tem dinheiro que pague. Quando você dobra o seu joelho na sua casa, fecha a porta do seu quarto e vai orar, e você sente a presença de Deus, você sente a alegria do Espírito Santo, a paz
Você sente que você tem um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de você e que pode dar todas as coisas que você necessita para viver bem nessa terra. Isso não tem dinheiro que pague. Então, o melhor lugar do mundo para se encontrar felicidade ainda é a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é inegociável. Nada pode atrapalhar a minha e a sua comunhão com Deus. Nós precisamos tirar momentos de estar na presença de Deus, nós precisamos ter comunhão com o Senhor 24 horas, nós precisamos estar conectados com Deus, porque é o melhor lugar onde nós podemos nos refugiar. Quantas pessoas, ao terem problema, procuram resolver os seus problemas nas suas amizades, procuram profissionais de psicologia, isso ajuda, mas não é o lugar onde você vai encontrar a felicidade. A felicidade é encontrada na presença de Deus. Então, é o contrário do que o mundo pensa, né? Nós encontramos a felicidade em Cristo. Por isso que as pessoas olham para mim e para você e não entendem. Ah, mas ele não tem o melhor carro do ano, não tem uma vida financeira estável. Por que ele ainda é alegre e feliz? Porque nós encontramos a felicidade no melhor lugar, que é a presença de Deus. Sinta a presença de Deus agora, nesse momento, através desse vídeo. Sinta o poder de Deus na sua vida, sinta a virtude do Espírito Santo nesse momento, porque se você sentir a presença de Deus, isso significa que você está no lugar de maior felicidade. Aleluia! Isso o mundo não pode tirar de você, isso o inferno não pode tirar de você, porque é uma dádiva de Deus você ser uma pessoa bem-aventurada na sua presença, porque o Senhor está aqui para nos agraciar com a sua poderosa presença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Muito abençoado esse primeiro tópico. Gostei bastante, aprendi bastante. Estou aqui sentindo a presença de Deus, sabendo que estou aonde? No melhor lugar, que é a presença de Deus. Aleluia. Tópico 2. Vamos para o tópico 2. O que é um pobre de espírito? Nós vamos entender mais a profundo o que é um pobre de espírito. Jesus chama felizes aqueles que são pobres de espírito. Mas afinal, o que é ser pobre de espírito, segundo as Escrituras? Enquanto os fariseus não davam moral para as pessoas mais pobres por considerá-las inútil, Jesus estava dizendo que elas eram bem-aventuradas, porque elas estavam no melhor lugar. Elas estavam lá no Sermão do Monte, na presença de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. É por isso que elas eram bem-aventuradas naquele momento ali. É porque tinha milhares e milhares de lugares para elas estarem ali em Jerusalém e em todas as partes do planeta Terra, mas elas sentiram a necessidade, devido à pobreza de espírito, elas sentiram a necessidade de estar ali no monte, ouvindo as palavras do nosso próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Tanto é que no finalzinho do sermão, elas estavam maravilhadas com o tamanho da autoridade e o poder com que Jesus ensinava, porque elas estavam no melhor lugar, que era na presença de Deus. Subtópico 2.1. O pobre é o humilde que confia em Deus. Bem-aventurados foram originalmente pronunciados em aramaico. Os judeus usavam a palavra pobre com um sentido muito especial. Designavam uma pessoa sem poder aquisitivo, sem prestígio nenhum, tá vendo que era uma pessoa pobre para os judeus, ou influência na sociedade da época, na sociedade romana ali, e os judeus também. Alguém por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Para os hebreus, o pobre e humilde que põe toda a sua confiança em Deus. E nesse mesmo sentido que vários salmos, falando sobre essa palavra de pobreza de espírito, é apresentado como um homem humilde, impossibilitado, que colocou a sua confiança em Deus. Tá vendo? O salmista Davi também foi considerado um homem humilde, porque se considerou pobre de espírito, foi considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi segundo o coração de Deus e que Deus o abençoou poderosamente. Então, tá vendo como é na contramão? Enquanto os judeus e os romanos desprezavam porque não tinham poder aquisitivo, não tinham prestígio, não tinham influência, Jesus estava dizendo que deles era o reino dos céus. O reino que Jesus estava implantando era para eles, porque
eles não tinham neles sentimento de soberba, não tinham um sentimento de orgulho e não tinham um sentimento de prepotência, de autossuficiência. Por quê? Eles eram desprezados e por serem desprezados, eles tinham essa característica de sentir a necessidade de buscar um ensinamento novo de Jesus, que Jesus estava implantando o reino de Deus e eles queriam ouvir mais sobre o reino. Então, eles estavam onde, igreja? Na presença de Jesus. Então, na presença de Jesus é o melhor lugar para mim e você estar. Então, quantas pessoas aí não vão à igreja, não congregam, não querem saber de Jesus, porque são pessoas autossuficientes, que acreditam que não necessitam de nada, não precisam de nada, porque encontram prazer nas coisas terrenas desse mundo. Mas a pessoa que encontra prazer em Cristo, essa sim é uma pessoa feliz e bem-aventurada. Vamos aqui para baixo. O homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a sua confiança. Então está aqui, na verdade, na aplicação desse tópico aqui, segundo o livro do William Barclay, o homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência, aquele que ele fez uma autoanálise, ele conseguiu detectar a sua total necessidade e depositou toda a sua confiança em Deus. Então é isso que eu e você fazemos diariamente. Colocamos toda a nossa confiança em Deus. Eu posso trabalhar com venda, eu posso ser um empresário, eu posso ser uma pessoa que tem um negócio bem sucedido, mas eu não posso esquecer que por trás desse sucesso todo existe Jesus, existe a dependência de Deus, e é o nosso Deus que abre portas, o nosso Deus que nos dá saúde, é o nosso Deus que nos capacita, não porque nós somos os melhores, não porque nós somos os mais preparados, mas porque nós como igreja colocamos nossas vidas na presença do nosso Deus. Então, por exemplo, eu trabalho com venda, então se eu coloco a minha confiança em Deus e algum dia eu não ter todo aquele êxito que eu estava prevendo, eu vou ter que saber que foi a vontade de Deus. Eu fiz a minha parte, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu preciso a cada dia aprender mais na presença de Deus. Então, quando o resultado não vem, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, porque a minha vida não pertence mais a mim, mas ela pertence ao Senhor. Então o Senhor, Ele nos dá segundo as nossas necessidades. É claro que nós temos meta, nós corremos atrás, mas não devemos deixar de colocar toda a nossa confiança em Deus. Nós podemos ter o melhor exército preparado, mas não podemos colocar nossa confiança nas armas humanas, porque com Deus nós ganhamos batalhas até sem lutar, porque o nosso Deus apenas com o olhar, apenas com o sopro da sua boca é capaz de destruir vários e vários exércitos sobre essa terra. Lembra das muralhas de Jericó? Apenas com louvor e obediência a Deus, os israelitas conseguiram ali fazer um grande mover espiritual, ali, um grande barulho espiritual na presença de Deus, e o Senhor colocou as muralhas abaixo, porque colocaram a sua confiança em Deus. Salmista dizendo assim, uns confiam em carro e outros em cavalo. Nós, porém, confiamos em quem? No Senhor dos Exércitos. Então, quando o homem confia no Senhor, a vitória no final ela é garantida, porque é um pobre de espírito que é dependente de Deus. Deus sonda seu coração, vê a sua sinceridade e vem com a vitória, porque o Senhor não desampara o seu povo. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo número 4, e o verso 6, que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça a quem? Aos humildes, aqueles que colocam a sua vida na disposição de Deus. Então, Deus ele resiste ao soberbo, aquele autossuficiente, aquele que acha que pode tudo, que não precisa de Deus, que ele é o bambambam, que ele conhece todas as coisas, ele que é o estudado, e ele não precisa de Deus. Esse aí é o soberbo que Deus resiste a ele, mas Deus concede graça aos humildes. Lá na frente, nesse mesmo capítulo 4 de Tiago, no verso 6, diz assim, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele fará o quê? Ele vos exaltará. Aleluia. Sabe por quê? Deus concede graça aos humildes. Deus abate o soberbo, mas concede graça aos humildes. Aleluia. É por isso que nosso Deus é um Deus tão adorado, é um Deus tão glorificado pela sua característica de nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos. Basta nós confiar no Senhor, glorificar o seu nome, sabendo que Ele tudo pode, tudo está no controle dEle. Jesus mesmo falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então, eu estou aqui dando aula hoje, mas
se eu não colocar totalmente a minha confiança em Deus, com certeza essa aula aqui será em vão, porque ela não fará o efeito que precisa fazer no mundo espiritual. Mas eu coloco toda essa didática, coloco todo o percurso desse vídeo na potente mão de Deus, não pelo meu próprio entendimento, não pela minha própria sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus. Sabe por quê? Lá em Jeremias, capítulo 9, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Jeremias 9, 23 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio, tá vendo? Na sua sabedoria, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Olha, presta atenção que isso aqui é um versículo de humildade, falando de pobreza de espírito. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. Oh, glória, aleluia. Faço misericórdia, eu sou o Senhor, saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem e a mulher de Deus que deixa todo o seu diploma para trás, deixa toda a sua sabedoria humana para trás e coloca a sua sabedoria à disposição de Deus, Deus o usa poderosamente no seu reino e ela conquista até almas para o reino de Deus, porque ela coloca a sua sabedoria não nela mesma, mas ela atribui ao Senhor a sua sabedoria, a sua força. Então, o próprio escritor aqui, o próprio Jeremias está dizendo que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas quem quiser se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. Então, é isso que a multidão estava fazendo, procurando conhecer quem era Jesus lá no Sermão do Monte. Então, por isso, eles eram bem-aventurados. Aleluia! Vamos para o subtópico 2.2. O pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Então, vamos ver aqui que o pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta de ensinamento dos fariseus e mestres da lei, tá vendo? Jesus estava indo contra os ensinamentos dos fariseus acerca dessa questão de pobreza espiritual, porque os fariseus achavam que o orgulho espiritual, a posição em que eles estavam ali dentro do sinédrio, aquilo ali é que agradava a Deus, mas na verdade o que agradava a Deus era procurar estar na presença dele com sinceridade, não ser sepulcro caiado. Por fora é tudo bonito, mas por dentro é coisa podre, irmão. Então é isso que os fariseus viviam, na hipocrisia, na mentira. Ainda ensinavam o povo a mentira. Então, os ensinamentos de Deus, de Jesus, veio confrontar a forma incorreta da qual eles trabalhavam. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo, tá vendo? Então o orgulho fazia parte do dia a dia de um fariseu. Eu sou um fariseu, eu sou um escolhido do Senhor. Eu é que domino a lei de Moisés, é eu que estou no comando, é eu que dou a última palavra, é eu que faço aquilo. Sempre colocando eu na frente. Mas Jesus veio trazendo um ensinamento totalmente ao contrário, que confrontava. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, o seu próprio eu. Tome essa cruz e siga-me, aleluia. Então Jesus trouxe até a matemática de Jesus era diferente. Quem quiser ser o menor, quem quiser ser o maior, seja o menor. Então é ao contrário o ensinamento que os fariseus apontavam para o povo, mas Jesus, ele estava ensinando as novas regras e as leis do reino, do novo reino que ele estava implantando, aleluia, o reino de Deus no coração daqueles que estavam à disposição para fazer a vontade do nosso Deus. Jesus lhe falou acerca da verdadeira justiça que vem de Deus. E eles a recusaram. Também os fariseus recusaram. Os fariseus não aceitaram os ensinamentos de Jesus. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual que se destina a eles aos seus seguidores. Dr. John, tem um nome em inglês aqui, eu não sei o que é, mas vamos pular isso aí. Pentecoste diz que a pessoa que se caracteriza por orgulho espiritual não receberá de Deus coisa alguma. A bênção de Deus não pode descer sobre ela, porque o orgulho não serve de alicerce para a justiça. O que serve de alicerce é a humildade. Já viu que tem pessoas que têm orgulho até da placa da igreja que elas congregam, elas veneram a placa das igrejas, o líder espiritual que está na direção do trabalho das igrejas. Elas consideram que a igreja delas é a única que vai salvar, é a melhor igreja do mundo, que é só lá que tem a presença de Deus, que é só ela que é serva do Senhor, que é só ela que é pessoa escolhida por Deus, e que quem está fora da igreja dela não está habilitado para ir morar no céu,
como se ela desse a última palavra acerca da salvação, acerca do reino de Deus. E não é por aí. Quem dá a última palavra no reino de Deus é a minha atitude diante de Deus e a vontade soberana do Senhor de salvar, a boa vontade do Senhor em manifestar o seu poder, a sua graça salvadora, na qual Ele mesmo entregou o seu Filho Jesus para vir morrer por nós. Então Ele tem o poder de me salvar. Então, mas tem pessoas que parece que eles se acham o porteiro do céu. Ele fica na posição de esse aqui entra, esse aqui não entra, esse aqui pode, esse aqui não pode. Então isso é orgulho. É orgulho espiritual. E quem tem orgulho espiritual não recebe de Deus, porque Deus não trabalha com orgulhosos, Deus trabalha com humildes. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, Deus não trabalha com orgulhosos. Comenta aí, deixa um comentário aí. Deus não trabalha com orgulhosos, uma hashtag aí. Deus não trabalha com orgulhosos, Deus trabalha com os humildes. Deus trabalha com aqueles que estão à disposição do seu reino, porque o reino de Deus, o alicerce, é a justiça. Então, onde há orgulho, há injustiça, mas onde há humildade, aí a justiça de Deus. Lá em Provérbios 11, verso 2, quando vem a soberba, vem a desgraça. Mas quando vem a humildade, o escritor de Provérbios fala que vem a sabedoria. Então isso implica dizer que a humildade, ela sim precisa ser colocada em prática e não o orgulho. Então, irmão, eu tenho que respeitar o ministério que eu congrego, eu tenho que respeitar meu pastor, eu tenho que obedecer ele como homem de Deus, as doutrinas que ele aplica da Bíblia, eu tenho que honrar meu pastor, mas não tenho que ter orgulho disso. Eu estou na igreja, eu sou isso, aquilo. Não, para com isso. Tem pessoas que têm orgulho de ter cargos eclesiásticos. Irmão, isso é bênção de Deus para nós, isso não é para nós estar nos orgulhando, não. É para nós usar como ferramenta para o crescimento do reino de Deus. Quantas pessoas são consagradas ao pastorado, recebem esse dom ministerial e se tufa todo, entupeta todo. Agora eu sou o cara, agora ninguém pode ir comigo, eu sou pastor, eu sou não sei o que, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou... Ele menospreza o porteiro da igreja, menospreza os irmãos que zela da igreja, menospreza o diaconato. Irmão, não é por aí, isso não é humildade, isso é orgulho de posição que a pessoa alcançou. A tua posição que você alcançou é para a glorificação do reino de Deus, é para você se doar na obra do Senhor, não é para você usar para se promover o seu próprio eu e aplicar injustiça sobre a terra. Mas nós precisamos nos voltar para Deus, porque Deus sim tem o melhor para nós, e a humildade ela é muito melhor do que o orgulho. A pessoa... Vamos para o subtópico 2.3. O pobre é plenamente dependente de Deus, o pobre, humilde. A palavra humilde sempre foi empregada por Jesus em Mateus 5,3. A mesma palavra é traduzida por mendigo, Lucas 16, 20 a 22. Humildade significa baixar ou encolher-se. Eu tenho aqui até algo que eu tirei aqui sobre a humildade. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para complementar. Vamos ver aqui o que é o conceito de humildade. Então, o que é humildade? Humildade é a quantidade, é a qualidade de quem age com simplicidade, com modéstia. É uma característica de uma pessoa que sabe assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que ninguém, estando todos no mesmo nível de dignidade e cordialidade a respeito da simplicidade e da honestidade. Então, essa aqui é do significado da palavra humildade. Jesus estava ali aplicando o Sermão do Monte, essa temática. Jesus estava dizendo que todos ali, no reino de Deus, eles ocupam a mesma posição diante do nosso Deus. Deus não olha para mim nem para você com um olhar mais ou menos. Deus olha para o coração daqueles que estão à disposição de entregar a sua vida a Ele. Então, Deus não olha pelo nosso diploma que nós temos, pela nossa capacidade humana. Deus nos olha para o que nós somos. E dentro da membresia da igreja, dentro da área eclesiástica da igreja, todos nós estamos no mesmo nível espiritual, tanto do maior como do menor. Estamos para Deus no mesmo nível. A pessoa pode ser um desembargador, mas quando ela entra na presença de Deus,
ela está no mesmo nível espiritual de qualquer pessoa lá dentro da casa do Senhor. Então, Deus não olha para esta parte física, mas Deus olha para o mundo, para o lado espiritual. Então, abaixar-se ou encolher, aqui significa aqui, a palavra também aqui, humildade. Ela se refere não simplesmente àqueles que quem a vida é quem luta, mas os homens que são constrangidos a mais objeta mendigância, porque elas não têm absolutamente nada. Era muito humilhante um indivíduo confessar que nada tinha, porque isso dependia de outro. É convite para não confiarmos em nada dentro de nós, olha aí, e para nos esvaziarmos de tudo e ficarmos tão dependente quanto miserável que está debaixo de uma ponte e não tem apenas o dia como certeza de um novo amanhã. Somos convidados a ser vazio a esse ponto. Então o próprio salmista diz, tão pobre e miserável que sou. O salmista Davi se considerou miserável porque ele precisava de Deus. Então nós temos que estar nessa posição de saber que nós estamos todo dia dependendo de Deus, como se nós estivéssemos debaixo de uma ponte, sendo ali, não tendo perspectiva nenhuma de vida e apenas tendo certeza que após uma noite viria um dia. Mas essa aqui é só um exemplo que o comentarista está dando aqui, mas nós somos convidados a se esvaziar de nós mesmos a esse ponto, no requisito espiritual, irmão, para estar na presença de Deus. Para ter característica de uma pessoa humilde, nós precisamos descer. Quem não desce não alcança a humildade. Então, para alcançar a humildade, é necessário descer. Nós temos um tópico aqui, que nós vamos ver aqui no tópico 3, que Jesus precisou descer. Então, quando Jesus desceu, ele alcançou a posição de humilde e ele foi exaltado por Deus. Então, nós precisamos descer, porque quem desce recebe. Aleluia. Comenta aí, quem desce recebe na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, aula abençoada. Então, o ser humano tem dificuldade de reconhecer que ele precisa de Deus, que ele é um pobre de espírito. Lembra da igreja lá de Laodiceia? No capítulo 3, verso 17 de Apocalipse, que era uma igreja que se considerava rica, que tinha tudo, que não precisava de nada, estava abastado. Olha o que o Senhor manda para eles na carta, que eu vou ler para vocês, para a gente relembrar um pouquinho da lição do Apocalipse da semana do trimestre passado. Apocalipse 3,17 aqui, ó. E que diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Deus falando assim, nem sabes tu que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer e vestiduras brancas para vestir a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para os teus olhos. Então o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia que eles sim tinham tudo isso que eles precisavam aqui, ó. Eles estavam ali cego, nu e pobre, mas se consideravam ricos, não assumiam que precisavam depender totalmente do nosso Deus. Deus veio com uma correção, Deus veio aqui com um argumento contra a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia tinha essa dificuldade de reconhecer que eles eram pobres e que precisavam de Deus e que o dinheiro deles, que eles tinham, nada poderia influenciar no mundo espiritual, nada poderia comprar a presença de Deus, e Deus estava dizendo aqui através das cartas às igrejas que eles precisavam descer, que eles precisavam se humilhar, precisavam procurar Deus para que pudessem enxergar novamente, porque o Senhor era o colírio que eles precisavam para abrir os olhos espirituais. Eita glória, que lição maravilhosa! Vamos para o tópico 3? Estamos aí indo para a parte final, tópico 3 da nossa lição. Jesus, nosso maior exemplo de humildade. Então nós temos na Bíblia Sagrada, graças a Deus, o maior exemplo de humildade, que é o nosso Senhor Jesus. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Então eu não posso ter ninguém com o maior exemplo de humildade como Jesus. Jesus, para mim, precisa ser o maior exemplo de humildade. É claro que nós temos irmãos, amigos que são humildes, mas eles não podem ser nosso espelho porque eles falham. Mas Jesus é perfeito e não falha. Jesus é aquele que veio lá do céu, ele abdicou da sua própria glória, do seu império celestial e desceu. Desceu aqui na terra para quê, irmão? Para conviver como homem. Vamos ver aqui embaixo aqui, ó. Ele desceu do seu trono real e se esvaziou completamente, se fez como um de nós, como um ser humano, um pecador, irmão. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, não valia nada. Mas o Senhor veio aqui na terra,
abdicou da sua glória, veio aqui e veio se tornar como nós. A Bíblia diz que ele veio para assumir a forma humana e ele foi reconhecido como homem. Então, tanto é que ele é chamado Filho do Homem. Aleluia. Tópico 3.1. Mas ele ensinou a comunhão com o Pai. 3.1. Jesus se esvaziou. Indiscutivelmente, a humildade é a ausência de orgulho. Olha aí, a humildade é a ausência de orgulho. É uma característica do sujeito modesto, uma pessoa modesta, uma pessoa que não se exalta. Por mais que ela tenha conhecimento, por mais que ela tenha todas as portas favoráveis a ela, ela não se considera melhor do que ninguém. Porque tem pessoas, porque ela veste uma roupa de marca, uma roupa de grife, ela tem um melhor carro, ela tem uma posição social elevada, ela se acha melhor e superior a outras pessoas. Cristo não foi assim. Cristo, ele era rei dos reis, senhor dos senhores, pai da eternidade, príncipe da paz, ele era leão, ele era cordeiro, mas aqui na terra ele se sujeitou a viver como homem. Ele não se considerou melhor do que ninguém. Ele veio aqui à terra, ele se humilhou e ele foi exaltado. Se humilhou até a morte de cruz, a morte mais humilhante. Ele se sujeitou a isso, sabe para quê? Para trazer para mim a alegria, para trazer para mim a salvação e para você, meu ouvinte, meu querido. Então, Jesus, ele foi modesto, Jesus, ele foi o exemplo de humildade. Então, ele sim merece ser adorado e que não sente mais importante e melhor do que os outros, independente de quão longe eles chegaram na vida, tá vendo? Independente do nível que a pessoa alcança, ele não deve ser superior a ninguém. Humildade não é um conceito, tá vendo? É um comportamento, aleluia, não é um conceito, é um comportamento, é o dia a dia que vai dizer se você é uma pessoa humilde ou não, aleluia. O seu modo de ser, de se comportar, é o modo de vida. A humildade, ela precisa ser uma prática diária de vida. A humildade, ela não é apenas um conceito. Eu sou humilde, mas na verdade no dia a dia eu não demonstro essa humildade de Deus, essa simplicidade dentro do meu coração. Diariamente eu estou aí me exaltando, eu estou aí mostrando que eu sou o cara. Então, é no dia a dia que nós podemos perceber quem é a pessoa, se ela é realmente humilde. E isso Jesus demonstrou aqui na terra até o final do seu ministério. Ele foi humilde. Quando ele foi insultado, ele foi ali cuspido, ele não revidou, ele, pelo contrário, ele pediu ao Pai para que o Senhor não levasse em consideração aquilo que os homens estavam praticando contra ele. A mais bela qualidade, os seres humanos não têm humildade e carecem de base essencial para o progresso certo, tá vendo? As mais belas qualidades sem humildade representam mesmo que um corpo que não tem vida, misericórdia. Então eu posso ter as mais belas aqui, ó. Eu posso ter as mais belas qualidades de humilde, tá vendo? De repente, as mais belas qualidades, mas se eu não for humilde, eu posso ser uma pessoa elogiada, eu posso ser uma pessoa que eu consiga atrair o olhar de todo mundo para minha direção com as minhas qualidades, mas se eu não tiver humildade, tudo isso cai por terra, porque eu serei, olha aqui, ó, como está escrito aqui, ó, eu serei como um corpo que não tem alma. Pensa no corpo que não tem alma, não vale de nada, irmão. Só serve mesmo para ser enterrado, cremado e pronto. Mas o corpo que tem alma é um corpo que Jesus usa, que habita, aleluia, porque tem a humildade. Ao vir a esse mundo para efetuar nossa salvação, Jesus não somente abandonou a sua realeza celestial, ele teve que esvaziar de si mesmo, aleluia. Ele teve que descer, tá vendo? Estou falando que quem desce, ele é honrado, até as mais baixas profundezas da terra. Por isso as pessoas hoje têm ainda, por isso ele fez tudo isso e as pessoas até hoje ainda têm dificuldade de o adorar, ainda ignoram a pessoa de Jesus. Então, Jesus fez tudo isso, ele se humilhou, mas a Bíblia diz aqui em Filipenses, não está aqui todo o texto, mas a Bíblia diz que porque Jesus se entregou, porque Jesus se humilhou, se esvaziou, assumiu a figura humana, Jesus, ele alcançou um nível muito alto na presença de Deus. O Pai o exaltou de sobremaneira que deu a ele um nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, com a humildade, alcançou a honra, alcançou a glória, aleluia, porque foi humilde. E por isso ele é o nosso exemplo. Sempre será o nosso exemplo de humildade. Aleluia. Aleluia.
Vamos ler aqui desse tópico aqui, a aplicação aqui do texto, da revista. Aqui, ó. A humildade nos torna humano, pois consiste em estar ciente das nossas limitações e insuficiências, agir de acordo com essa consciência. Mais precisamente, humildade é a sabedoria de quem somos, é saber quem somos, a humildade, a sabedoria, tá vendo? Pessoas humildes não se orgulham de seus sucessos, olha aí, elas ficam felizes, alegres, agradecem a Deus, têm gratidão, mas não se orgulham. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ver, a pessoa que é humilde, ela nunca sai falando o que ela sabe fazer por aí. Ela deixa as pessoas no dia a dia saberem o que elas fazem de acordo com o comportamento que ela tem. Praticar a humildade é um exercício diário que se move com a responsabilidade de fazer bem as coisas, e de se comprometer e de fazer o que é certo e o que é necessário. Então, tá vendo o tema aqui? 3.2, eu não disse que o vídeo ia ficar um pouco grande, esse tema é muito amplo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, aleluia. Olha outro exemplo de humildade de Jesus aí. Jesus não veio somente e ensinou sobre a humildade, acerca da humildade. Ele fez, ele demonstrou como é que era ser humilde. Então, eu vou resumir um pouco isso aqui, esse tópico, porque para não ficar muito grande o vídeo, nós podemos ver lá em João capítulo 13, que Jesus estava reunido ali com seus apóstolos, e ali na cultura dos judeus, quem fazia esse trabalho de lavar os pés dos seus senhores eram os servos, eram as pessoas que tinham a posição mais baixa, eram as pessoas que eram consideradas pobres, pessoas que eram consideradas pelos senhores daquela época como alguém que não tinha muito significância, só servia para lavar os pés do seu Senhor e para servi-lo. Mas Jesus, ele, em uma reunião com seus apóstolos, ele tirou essa capa de mestre. Ele não ficou com essa capa de mestre, só sendo mestre. Ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, e ali ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele começou a fazer algo totalmente contrário do que os judeus faziam. E tanto é que o apóstolo Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, eu não vou deixar o Senhor ser humilhado desta forma. E o Senhor falou, olha Pedro, se tu não deixar eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo no reino de Deus. Tanto é que o apóstolo Pedro pede para ele lavar não somente o pé, mas a cabeça e o corpo todo. Porque ele tinha que entender e precisava entender que Jesus estava aplicando ali um exemplo para ele seguir. E o que me chama a atenção também neste texto é que Jesus não fez acepção dos discípulos. Jesus foi humilde com todos. Mesmo Jesus sabendo que Judas ia o trair, Jesus mesmo assim lavou os pés de Judas, igual ele lavou de João, que era amigo íntimo dele. Então, Jesus ele não fez acepção, ele lavou os pés de todos igual. Então, Jesus ele foi humilde e igual. Então, ele deixou essa prática, essa tarefa, e dizendo onde o maior sirva o menor. Então, quem quiser ser o maior, precisa servir o menor. Jesus estava deixando esse exemplo para seus discípulos terem como modelo. E você? No dia a dia, você tem aplicado esse exemplo de Jesus? Não que você vai sair lavando os pés das pessoas, não. Mas no dia a dia, você não se demonstrar superior ao seu irmão, ao seu próximo, mas se considerar uma pessoa humilde na presença de Deus e estar sujeito a fazer o que precisa ser feito. Tanto é que, vou citar um exemplo aqui, na obra de Deus, na organização do culto, porque eu tenho um cargo mais elevado, eu não posso mais limpar um chão da igreja, não posso mais limpar um banco, eu não posso mais fazer a função do diácono, porque agora eu sou um pastor, agora eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, eu estou num grau mais alto. Irmão, o que é isso? No reino de Deus, nós precisamos ser humildes, nós precisamos descer. É claro que tem pessoas específicas para cada coisa, para cada tarefa, cada um fique naquilo que foi chamado, mas se houver a necessidade, desça lá e faça. Desça na presença de Deus, porque o Senhor, Ele vai te honrar, aleluia, Ele vai te abençoar por causa da tua humildade, não por causa da tua posição, mas por causa da tua humildade na sua presença, aleluia. Vamos para o subtópico 3.3, já estamos chegando à parte final da nossa aula, uma aula muito abençoada, com certeza está trazendo grande aprendizado para nós. Jesus nos deixou um legado de humildade, então eu preciso todos os dias buscar esse legado de Jesus, que foi a humildade, me espelhar em Jesus, procurar fazer o que Cristo fez, praticar o que Ele praticou, se for necessário lavar os pés de alguém, com certeza eu terei que fazer, porque Cristo já deixou o exemplo. Se lermos os evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que Jesus, Deus, não é apresentado como aquele que iria imediatamente libertar
o povo do jugo romano e restabelecer o reino davídico. Então, irmão, os judeus, as pessoas daquela época aguardavam o Messias que viria para libertar o povo de Deus das mãos dos romanos, dos impostos que os romanos impuseram sobre os judeus. Então, Jesus não veio para estabelecer o reino de Davi naquele momento. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, veio para trazer o reino celestial, veio para mostrar às pessoas o padrão daqueles que queriam servir a Deus, daqueles que queriam fazer parte do reino, que era um reino celestial. Jesus, então, ele veio para mostrar o padrão das pessoas que queriam acessar esse reino, precisavam se adequar. Então, Jesus estava ali dizendo assim, eu sou o modelo. Então, se vocês olharem para mim e me copiar, porque eu vim do céu, eu sou do céu, então, se vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço, vocês com certeza serão cidadão celestial e estarão habilitados a estar dentro desse reino. Jesus estava praticamente dizendo isso para a multidão ali. As bênçãos de Deus, segundo Jesus, não é para aqueles que reclamavam de seu direito, tá vendo? Não é para aqueles que estavam reclamando do seu direito, de suas prioridades espirituais. As riquezas do céu se oferecem para aqueles que sabem que dependem inteiramente do nosso Deus. No reino de Deus, ninguém passa à frente de ninguém na fila, tá vendo? No reino de Deus é diferente. No mundo aí, o povo paga e fura a fila. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é um reino de justiça. Por ser melhor do que o outro. As bênçãos de Deus não se conquistam por esforço pessoal ou por merecimento. Ela só pode ser recebida pela graça de Deus. Aleluia. Então, o reino de Deus, você só vai receber o reino de Deus a partir do momento que o Senhor olhar para ti e ver verdadeiramente que há humildade no teu coração. Então, Ele concede graça para você, porque Ele concede graças humildes. Então, o nosso Senhor Jesus deixou o exemplo, Ele foi o modelo, e Ele assim quer que nós também possamos fazer como Ele fez. Ser humilde, porque ser humilde é muito melhor do que ser soberbo. Mas esse foi só mais um dos assuntos aqui do Sermão da Montanha, e tem muitos outros assuntos para nós ainda discorrer no decorrer deste trimestre. Eu tenho certeza que você, lendo a Bíblia, indo mais a fundo nesse assunto, você vai conseguir ter mais uma compreensão. Então não fique só aqui nessa aula, não fique só no que eu estou falando aqui, leia a Bíblia, medita no dia a dia, procure praticá-la, porque fazendo assim, com certeza, você vai alcançar muito mais rápido as bem-aventuranças que Deus tem para mim e para você. E o meu desejo é que no próximo domingo, você e sua família vá para a Escola Bíblica Dominical. Com certeza o professor estará o aguardando lá para uma aula abençoada, onde o Senhor manifestará o seu poder, onde o Espírito Santo irá atuar e o nome do Senhor será glorificado. E Deus assim permitindo também, na próxima semana estaremos aqui para ministrar a aula de número 3, que tem um tema aqui, a aula de número 3. A aula de número 3 é a mensagem das bem-aventuranças. Então, fique ligadinho aqui no canal. Muito obrigado você que ficou até o fim. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante aqui a sua inscrição, a sua participação, para que o YouTube também venha promover esse canal aqui e a cada dia o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus eu vou estar orando por você. Você também ore pelo Pastor Ed, para que esse canal continue de pé. E eu vou, em nome de Jesus, também orar por você. Fique com Deus, aprovando o Senhor. Estaremos aqui na próxima lição, em nome de Jesus de Nazaré. Não esqueça, seja humilde, porque humildade é melhor do que orgulho, soberba, prepotência, viu? Seja humilde, é o melhor caminho para chegar a Deus mais rápido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e amém.